Vamos lá. Bom, já está gravando, né? Então, pessoal, eu sou a Lê. Como isso vai ficar gravado, né? E a gente vai disponibilizar no nosso YouTube. Colocar aqui, passar a tela. Bom, eu sou Community Manager aqui no State, né? Sou uma pessoa não binária, aí me descrevendo, sou uma pessoa parda de pele clara, tô com uma blusa marrom, uso óculos, atrás tem uma parede branca com uns desenhos abstratos, tenho cabelo curtinho e tá loiro com a raiz preta. Já preciso retocar isso aqui. Bom, eu sou paulistana, moro no interior de São Paulo. Meus pronomes estão aí na tela, ela, dela, ele, delo. Fiquem à vontade para escolher o que vocês acharem melhor. E antes de eu chamar a Mariana, eu ia pedir aqui para a gente começar pelo menos conhecendo quem está aqui com a gente, né? Então, Valdemar, eu não sei se você se sente à vontade para isso. Então, se você quiser abrir pelo menos o áudio para a gente saber um pouquinho de onde você é, o que que te trouxe até aqui. Se você não quiser, tudo bem também, tá? Eu posso passar direto para a Mari. Valdemar? Acho que ele saiu. Saiu, tudo bem. Então, Mari, com você, vamos a gente aqui. Vamos nós. Então, pode ir a partir daí. Meu nome é Mariana, assim como a Lê, eu também sou paulistana, moro em São Paulo, eu sou uma mulher branca, de cabelo escuro, comprido, hoje eu estou usando uma blusa vermelha, os meus pronomes são ela e dela, e hoje eu vim aqui trazer, né, nesse espaço que a State me concedeu, algumas palavras, algumas noções sobre Lei Geral de Proteção de Dados e o impacto delas nas startups, no ecossistema de pequenas e médias empresas, que é, né, o principal ramo econômico do Brasil e o que mais eu gosto, né, de prestar serviço. Então, dando seguimento, eu vou dividir minha tela com vocês. Vamos lá. Pronto. Deu certo, Ale? Certinho. Ótimo. Eu sou founder da Simple Law. Simple Law é um escritório de advocacia voltado para startups. A nossa abordagem é totalmente diferente do mercado. A nossa visão é simplificar o direito, né, para os empreendedores. É muito difícil alguém conseguir ser bem-sucedido, passar do Vale da Morte, né, falando nas startups, sem assistência jurídica. E a gente sabe que no Brasil isso é caro, então essa é a visão da Simple Law, levar, né, o jurídico para os startupeiros, com uma visão totalmente diferente, uma linguagem simplificada, simplificando, né, tudo que é difícil no direito para os empreendedores. Hoje, a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o que é importante, né, a gente saber quando se é empreendedor, quando se tem startup ou pequena e média empresa. Todos os negócios digitais sempre vai ter ali alguma pontinha de dado. Porque o que é dado pessoal? Dado pessoal é qualquer informação que possa identificar alguém. E esse alguém tem que ser necessariamente uma pessoa física. Né? Então, o que acontece? Quais dados que a gente, né, os mais comuns que se inserem nesse contexto aí de dado pessoal? RG, CPF, e-mail, geolocalização, biometria, digital, tudo isso é dado pessoal. E o que aconteceu, né? Por que está tão na moda esse assunto? Por que o Brasil decidiu fazer uma lei?
O Brasil, ele não tem essa tradição de cuidar dos dados pessoais, cuidar da privacidade das pessoas, né? Hoje, uma das maiores empresas que nós temos no Brasil é a Serasa. E o que é o Serasa? Serasa é um lugar que você consegue os dados de quem você quiser, porque lá eles têm a vida de todo mundo. E o que acontece com o Serasa? Por que o Serasa pode fazer isso? Óbvio, porque tem um poder econômico muito grande e porque eles conseguiram uma justificativa legal, né, uma autorização legal para poderem fazer isso, que é a proteção ao crédito. Né, o movimento de proteção de dados não começou no Brasil, começou na Europa, começou com aqueles escândalos do Cambridge Analytica, começou com o advento, né, das redes sociais, e que começaram a serem muito importantes no cenário político, econômico, e justamente o trabalho delas é todo baseado em dados pessoais, né? Todo baseado nas preferências das pessoas, na geolocalização das pessoas. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas no Google é muito possível você entrar, eu não me lembro exatamente qual é o campo, qual é o endereço certo do site, mas tem um lugar no Google que você entra e lá ele mostra todos os lugares que você já passou com o seu celular. Se você acessa o Google do seu celular, vai estar lá as viagens que você fez, os países que você já visitou, os estados por onde você já andou. Então, a gente percebe que a gente está muito exposto no mundo hoje e por isso que surgiu esse movimento de leis de vários países para proteger um pouquinho dos dados das pessoas, né? A lei brasileira, ela é baseada quase que totalmente no regulamento europeu. Por que o Brasil, né, não se baseou nos regulamentos americanos? Porque os regulamentos americanos eles foram posteriores ao europeu, o europeu foi primeiro, e os Estados Unidos, eles têm, né, apesar das maiores empresas de tecnologia estarem todas ali, na Califórnia, o que acontece? Eles têm um sistema legal bem diferente do nosso, que a maioria das leis é por estado. Então, eles têm são muitos estados com leis diferentes. Existe a lei da Califórnia, existe a lei de Massachusetts, existe a lei de vários estados, existe a lei do estado de Washington. Então, o que acontece? O Brasil, como ele tem um sistema jurídico mais parecido com o dos países europeus, e também porque o regulamento europeu deixou ali explícito que qualquer país que quisesse fazer negócios com a União Europeia tinha que ter uma legislação de proteção de dados, então o Brasil foi lá e aderiu ao sistema europeu. E começou, né, a lei foi aprovada em 2018, mas só começou a valer a partir de 2020, mas as sanções foi só entrar em vigor em agosto do ano passado. E por que esse tempo todo? Porque é muito difícil você ficar adequado a essa mentalidade de proteção de dados. Não é de um dia para o outro. Isso custa muito caro para as empresas. É muito complicado, porque além de você ter que promover treinamentos, além de você ter que ensinar todos os seus funcionários a como trabalhar na visão de proteção de dados, você também tem que investir em segurança da informação, porque o principal motivo de existir as leis, de existirem as leis de proteção de dados é justamente para no caso de vazamento, que é o que está mais acontecendo, né? Eu sei que essa semana a gente teve um vazamento gigante da Samsung. Eu sei que as americanas também teve recentemente um grande vazamento. Riachuelo também esse ano já teve um vazamento bem grande de dados, e isso acaba, né, com a reputação da empresa, obviamente, e coloca em risco todo mundo que tem os dados vazados, porque alguém que tem o seu CPF, o seu RG, o seu endereço, alguém que tem os seus dados pessoais, o que ele pode fazer? Ele pode cometer fraudes, ele pode abrir uma conta no seu nome, ele pode comprar um celular e comprar um chip, colocar no seu nome. É para isso que
os criminosos, os cybercriminosos, eles querem tanto os dados de alguém? É para aplicar fraude. Então, por que as empresas... aqui a gente vai, né, eu já falei bastante, mas a Lei Geral de Proteção de Dados existe para proteger dados pessoais físicos e digitais, né? Quando eu falo dado físico, por exemplo, se você tem um documento físico, se uma empresa tem aquela ficha de empregado, que usava bem antigamente, né? Você tem aquele lugar onde marca o ponto do empregado, aquilo é um dado pessoal físico. E a Lei Geral de Proteção de Dados protege aquele dado também. Quem vai ter acesso àqueles dados, quem vai conseguir ler aquilo, tem que ter restrição, não pode ficar ali para todo mundo ver. Tem que ter algum tipo de proteção. A empresa tem que adotar alguma medida para ficar adequada. Como eu já iniciei falando aqui, qualquer operação com dados pessoais, quando eu falo qualquer operação, por exemplo, fazer uma planilha, fazer um cadastro, quando a gente fala em operação de dados, a gente pensa que é uma coisa assim muito abstrata, muito longe da nossa realidade, mas não é. Um caderninho de telefones, aquilo é considerado uma operação de dados. Uma operação de quê? Uma operação de armazenamento. Né? Você tem aqueles dados ali e você guarda em algum lugar. Então, qualquer tipo de operação com dados, classificar os dados, ter banco de dados, qualquer tipo de operação, você tem que estar enquadrado, você tem que ter uma autorização da lei para realizar. O que isso significa? Eu não posso sair por aí coletando o dado das pessoas sem ter motivo para isso, sem ter uma razão justificada para tanto. Quais são as razões justificáveis, né? O que a lei considera, que a gente chama, né, nós advogados, a gente chama de base legal? Quais são as bases legais da Lei Geral de Proteção de Dados? Está tudo ali no artigo 7º da lei, e trazendo para vocês, em resumo, quais são as bases legais mais importantes? O consentimento, que é você avisar a pessoa para que você está pegando o dado dela, e para que está sendo recolhido, né? E por qual finalidade, o que você vai fazer com aquilo. Segurança pública é uma das bases legais. Cumprimento de contrato, por exemplo, você quer alugar uma casa, você tem que assinar um contrato de aluguel. Como é que a pessoa vai fazer aquele contrato se você não tem seus dados? É impossível. Então, são esse tipo de justificativas que são válidas e plausíveis para que alguém faça operação de tratamento de dados. Como a gente já mencionou aqui, o impacto da LGPD em qualquer empresa, ele é direto, porque ainda que a empresa seja totalmente digital, seja tudo na nuvem, se existem pessoas trabalhando ali, com certeza algum tipo de armazenamento de dados pessoais nós vamos ter ali. E quando eu falei aqui sobre a mentalidade de proteção de dados, é muito importante que a gente adote nos nossos negócios o Privacy by Design. O que é o Privacy by Design? É você conceber o negócio, você pensar no negócio, levando em conta a proteção de dados. Você vai falar assim, eu quero abrir uma loja. Então, se você vai abrir uma loja, seja física, seja online, você não vai ficar pedindo dado pessoal sem motivo, sem precisar. Se você precisa do CPF da pessoa para emitir a nota fiscal, não tem necessidade de você pedir o RG. Sabe? É o tipo de coisa que parece muito simples, mas que na nossa economia, na nossa sociedade, isso está muito arraigado, é muito normal. Eu vejo hoje promoção de farmácia. A gente chega na farmácia e fala assim, se você me der todos os seus dados, você vai ganhar tanto % de desconto. Né? Esses dias até o Procon aplicou multa nas farmácias, né, da cidade de São Paulo, justamente porque isso é uma prática que não pode, gente, porque não tem base legal para uma farmácia exigir seu CPF, exigir seu RG, né? Assim, o que pode acontecer com esses dados de farmácia? Eles podem compartilhar com seus convênios, com seguradora,
Aí a seguradora vai ficar lá sabendo que remédio que você toma, que doença você tem, e vai lá fazer, sabe, um perfil de consumidor para deixar o serviço mais caro para você. Então, são coisas que parecem muito bobas, mas que têm consequências muito sérias. Se um ladrão invade a farmácia e tem acesso a todo aquele banco de dados, ele vai ligar na casa da pessoa e vai falar assim, olha, o seu remédio tal, 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 deposita aqui na conta X que eu vou levar para você. Então, é para esse tipo de coisa não acontecer que nós temos que pensar em proteção de dados e nós temos que priorizar isso nos nossos negócios. Uma coisa que todo mundo tem medo, né, principalmente aqui no Brasil, é de sanção e multa, porque muitos serviços nossos não funcionam, mas sanção e multa no Brasil funciona, mesmo com uma fiscalização precária muitas vezes, mas, por exemplo, agora a gente está na época do imposto de renda, alguém tem coragem de não pagar? Lógico que não, por quê? Porque vai cair na malha fina. As sanções e as multas, né, em relação à proteção de dados, elas são sanções pesadas, eu não vi nenhuma ainda ser aplicada diretamente pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas os PROCONs estão sendo muito atuantes e estão aplicando multas, sim, já desde o ano passado. E o que a lei fala? Que dependendo da infração que foi cometida pela empresa, dependendo das consequências, a multa pode ser de até 2% do faturamento líquido do ano em que acontecer a infração. Isso é muito dinheiro. Aí o teto disso é 50 milhões, ou a outra sanção, né, a outra pena que é aplicável para quem infringe, né, para quem viola os dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados, é você suspender ou bloquear o banco de dados da empresa. Se a gente for pensar numa empresa que só trabalha com dados pessoais, né, por exemplo, uma empresa de marketing que faz aquela atividade de profiling, né, que classifica ali, que faz os perfis de consumidor, como é que ela vai trabalhar sem banco de dados? É impossível. E essa, para mim, é a pena mais grave. Então, como que as empresas têm que se adaptar? É um processo gradativo, não vai ser de um dia para o outro. Tanto é que a própria lei ela já está aí desde 2018, mas as sanções só começaram a ser aplicadas em agosto do ano passado. E a primeira coisa que você tem que fazer é saber se o que você faz, se o que a sua empresa faz tem autorização legal, está lá no artigo 7º da LGPD. E uma das coisas que a lei trouxe é a obrigação que as empresas vão ter agora de diferenciar controlador e operador. O que significa isso? Toda vez que você faz um contrato com alguém que trabalhe com dados pessoais, você vai ter que colocar ali no contrato quem é o controlador e o operador. Pode parecer fácil, né, quando você lê a lei, mas é uma coisa, na prática, eu tenho visto que isso é muito difícil. Muitas vezes, para você classificar uma determinada instituição como operador ou controlador, é só sabendo o que ela faz na realidade. É só acompanhando a atividade diária da empresa, para você entender quem dá a ordem, né, sobre a operação que vai ser feita com os dados pessoais. É muito difícil você chegar e falar assim, quem nesse tipo de atividade, né, na atividade de marketing, o controlador vai ser sempre a agência. Não. Não acredite em consultorias feitas assim. Feitas, sabe, sem um estudo prévio, sem uma reunião, pelo menos. Você tem que entender o negócio do cliente para você poder fazer essa classificação. Outra coisa que agora vai ser muito importante para empresas que, né, fazem muito tratamento de dados pessoais. Vai ter que criar um comitê de segurança da informação. E nesse comitê, para que ele vai ter que existir? Esse comitê é justamente para
elaborar as políticas de resposta a incidentes. Quando aconteceu o vazamento, o que vai fazer? E para nomear um encarregado de dados, né? No exterior é conhecido como DPO, Data Protection Officer. Né? O DPO, ele vai ter que ter independência para apontar ali na empresa o que está acontecendo de errado, em virtude de tratamento de dados pessoais, e ele também é um canal de comunicação entre os titulares dos dados, entre as pessoas e a empresa. O recomendado é que esse DPO, que esse encarregado de dados, ele seja externo, né? Ele seja alguém de fora, mas eu tenho visto a grande maioria das grandes empresas, elas adotam um DPO interno, eles contratam um profissional para ficar ali como DPO e para controlar todas essas questões de comitê de segurança da informação, para acompanhar os treinamentos que estão sendo feitos. E é algo que é dispendioso, sim, porque é um funcionário que você vai ter a mais, no caso de você adotar o DPO interno, ou vai ser uma conta que você vai ter que pagar mais por mês, no caso de DPO externo, né, de serviço terceirizado. Outra coisa muito importante, né, falando em serviço terceirizado, toda vez que você contrata um serviço terceirizado, é muito importante saber se essa empresa que você está contratando, se ela também está totalmente adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso veio já do regulamento europeu, né, porque não adianta nada a empresa grande, a empresa poderosa cuidar dos dados e a terceirizada vazar aqueles dados nos serviços que ela presta. Então, tem que estar ali tudo amarrado, tem que ser algo assim que não pode ter ponta solta, né? Todo mundo ali na cadeia, né, de acesso aos dados pessoais, eles vão ter, sim, que estarem adequados, estarem em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, né, a gente vai começar a parte mais importante, né, da nossa exposição aqui, que eu quero contar para vocês o que aconteceu no dia 28 de janeiro, agora de 2022. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão super novo, que começou a ser estruturado no ano passado, eles ficaram muito pressionados no ano passado pelas entidades que atuam, né, nos ecossistemas de inovação, o pessoal que representa, né, as entidades que apoiam startups. Por quê? Porque muita coisa trazida pela Lei Geral de Proteção de Dados custa muito caro. E o que acontece? A gente está vivendo um cenário pandêmico, a gente está vivendo um cenário de recessão, parece que não estamos mais em recessão técnica, mas, né, a economia não está boa. A nossa única esperança, né, quem produz, a gente vai encher ele de gastos, isso não é algo muito inteligente. Então, pensando nisso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela emitiu um regulamento, agora em janeiro, e dispensou as startups de obrigações, que seriam, em tese, caras. Isso não significa que as startups estão dispensadas de obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu já ouvi muita gente falando isso por aí, e não é verdade. O que esse regulamento fez foi, ele flexibilizou algumas regras para que as startups gastem menos dinheiro. Então, o que acontece, né? Não só, voltando aqui, não só startups, mas empresas que estiverem ligadas ao ecossistema de inovação, que forem empresas de pequeno porte, microempresas, elas estão incluídas, né, na dispensa desse regulamento. Se alguém tem alguma dúvida se a sua empresa está ou não dentro desse regulamento, é muito importante você saber se a sua empresa está dentro do Inova Simples. O Inova Simples é o que mais tem valido como regra para o pessoal estar inserido nessas dispensas. E se sua empresa também está lá no marco legal das startups.
né? Que é aquela lei complementar que nós tivemos e tal. Então, assim, por isso que eu ressalto que é sempre importante que o empreendedor ele esteja acompanhado de um consultor jurídico. É muito difícil para o empreendedor saber de tudo essas coisas sozinho. Você tem que ter alguém que te oriente, você tem que ter alguém que apresente essas inovações, essas novidades legislativas, porque no dia a dia o empreendedor já fica sobrecarregado de atividade. Se tiver que correr atrás disso também, fica impossível. Então, o que acontece, né, voltando ao assunto da dispensa feita pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eles reconheceram que é muito importante reduzir a carga de gastos, né, e inclusive como uma forma de estímulo, né, à inovação. Então, quem ficou excluída, né, dessas obrigações que são consideradas caras e que a gente já vai abordar no próximo tópico. Eu coloquei aqui, né, no slide que exatamente o artigo, a cópia do que fala a lei, que são excluídas desse tratamento, que libera, né, que tira esse dispêndio de dinheiro, os que aufiram receita bruta superior a 16 milhões no ano. Então, por exemplo, no ano de 2022, se 2021 você ganhou 16 milhões, você não vai entrar nesse regulamento. Você vai ter que pagar caro pelas coisas relativas à proteção de dados. Ou 16 milhões, ou 1.334.000 reais, multiplicado pelo número de meses relativos à sua atividade, caso a sua empresa tenha menos que 1 ano. Mas a gente sabe, quem está dentro do ecossistema sabe que esses valores, né, para uma empresa, microempresa, empresa de pequeno porte, ou mesmo startup, chegar no faturamento, né, uma receita bruta de 16 milhões, isso não é muito comum. Isso, infelizmente, seria ótimo se fosse comum, mas infelizmente não é. Então, eu acredito que esse regulamento vai, sim, beneficiar a maioria das empresas do ecossistema de startups e microempresas, empresas de pequeno porte. E só outra coisa que não vai ser abrangida por esse regulamento, né? Quem que vai ter que pagar caro em matéria de proteção de dados, né? Quem não foi liberado por esse regulamento? Quem faz tratamento de dados pessoais de alto risco, que é também uma definição que é muito difícil do empreendedor saber identificar se o negócio dele está nisso ou não. Eu recomendo que procure uma consultoria jurídica, uma consultoria de proteção de dados, para saber se a sua empresa faz ou não tratamento de dados pessoais de alto risco. Se você presta serviço, por exemplo, para empresas como Metrô, essas empresas que oferecem serviço para muita gente, com certeza você vai estar fazendo tratamento de dados pessoais de alto risco. Porque um dos critérios mais relevantes para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é justamente a quantidade de gente envolvida no tratamento dos dados pessoais. Quanto mais pessoas atingidas pela atividade da empresa, mais risco, nesse caso, se vazar. Outra coisa importante que ficou, né, que a Autoridade Nacional também levou em conta ao emitir esse regulamento. Quem faz tratamento de dados que possa afetar as pessoas, no sentido delas não poderem exercer algum direito, ou sofrer dano moral material, ou sofrer discriminação, violação à integridade física, reputação, imagem. Quem faz um tratamento de dados que o produto desse tratamento possa atingir essas coisas que a gente acabou de falar, também não está dispensado das obrigações dispendiosas, vai ter que gastar dinheiro, vai ser tratado igual uma empresa grande. Ah, mas qual tratamento de dados que pode afetar alguém, né, nesse tipo, considerando
isso que eu acabei de falar. Hoje está muito comum o serviço de segurança por câmeras. Só que as câmeras agora, elas não só mais filmam, mas elas captam a biometria facial e elas colocam num banco de dados e classificam a pessoa. E isso é óbvio que é muito perigoso para o titular, para a pessoa física, porque você não sabe como que você está sendo classificado. Você não sabe, hoje a gente ouve muita história de, né, os Estados Unidos tem muito isso, de pessoas que foram presas porque a biometria facial delas estava num banco de dados de criminosos. E a pessoa muitas vezes não cometeu crime nenhum. Eu sei que essa discussão está acontecendo hoje aqui em São Paulo no metrô. Eu sei que o metrô ele fechou, né, uma parceria com uma empresa de segurança por biometria facial. E eles querem implementar essa segurança nos metrôs, né? Eles querem usar essas câmeras. Só que muitas entidades estão contra. Por quê? Porque a gente não sabe como o que vai acontecer com esse algoritmo, né? Porque assim, não vai ter uma pessoa vendo cada câmera. Isso vai ser tudo automatizado. Então, quando você dá um poder de decisão por uma máquina, você está correndo um risco enorme, porque a gente não sabe como aquela máquina vai se comportar. É muito comum, se vocês procurarem na internet, é muito comum a gente ver notícias de algoritmos que tiveram, muitas vezes, decisões racistas, decisões misóginas. Por quê? Porque os algoritmos, né, eu entendo muito pouco de inteligência artificial, eu fico só na parte da consultoria jurídica mesmo, mas nos textos que eu estou acostumada a ler, o pessoal sempre fala o seguinte, que os algoritmos, eles são uma representação da sociedade. A máquina, ela vai pensar como? Com os dados que ela tem, com os dados da nossa sociedade. Só que, da maneira que os dados chegarem para a máquina, se chegarem de uma forma com viés racista, com viés racista, com um viés de misoginia, um viés de... Agora que, né, nós temos essa crise de refugiados, com viés de discriminar as pessoas pela origem de nascimento, a gente não sabe o que a máquina vai fazer. Então, o que acontece? Quem trabalha, quem desenvolve uma atividade com esse tipo de dado, dando oportunidade para uma máquina emitir uma decisão que vai afetar uma pessoa física diretamente, de uma maneira perigosa, a pessoa não foi liberada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como as outras empresas. Vamos voltar, né, na mesma coisa. Quem faz esse tipo de atividade de tratamento de dados vai ter que pagar caro. Não está liberado das obrigações. A obrigação que a gente falou lá, que era, né, uma das mais caras, que é de você manter um DPO, manter um encarregado de dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados liberou os agentes de pequeno porte, né, como as startups. Então, assim, uma startup hoje, ela não precisa indicar um DPO, ela não precisa ter no site dela, no aplicativo, porque, assim, quem está acostumado já, quem já fez adequação, né, a LGPD sabe que, assim, uma das exigências se você é uma empresa que está online, se você tem seu site, você tem que indicar lá quem é o DPO da sua empresa. Porque se alguém tiver algum direito violado em virtude de vazamento de dados, é com essa pessoa que você vai ter que conversar. É para essa pessoa que você vai mandar uma mensagem, falando assim, olha, vazaram meus dados, eu acho que foi por causa de vocês. E essa é uma exigência legal. As startups não estão mais submetidas a essa exigência, mas isso não significa que elas estão liberadas de não terem pelo menos um canal
algo parecido como um SAC, né, um serviço de atendimento ao consumidor, para pelo menos você ter para onde mandar um e-mail, caso aconteça alguma coisa com seus dados. Eles estão liberados da figura do DPO, mas não estão isentos de nenhuma, sabe, não, essa responsabilidade eu não tenho. Não, tem sim. Você não precisa ter o DPO, mas você vai ter que ter um canal de comunicação. Outra coisa também que foi flexibilizada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados para as startups e empresas de pequeno porte. Comunicação do incidente de segurança. Toda vez que tem um vazamento de dados, os prazos são muito curtos, né? Os prazos que você tem para avisar, por exemplo, uma empresa que sofreu um vazamento, o prazo que ela tem para avisar para o público e para avisar as autoridades são prazos muito curtos. São todos fixados entre 24, 48 e 72 horas, dependendo, né, se é dado sensível ou não. Então, o que acontece? No caso das startups, empresas de pequeno porte, esse prazo vai ser em dobro. Isso pode parecer muito pouco, mas facilita bastante. Porque se você tem o dobro do tempo, você já está numa situação muito melhor. E o que acontece, né? Mesmo com prazo em dobro, você tem que ter alguma estrutura de atendimento, você tem que ter algum jeito de, pelo menos, saber que vazou dados de você, porque, na prática, isso é o mais difícil. Muitas vezes, a empresa que sofreu vazamento, ela só vai saber pela concorrente, pelos terceiros. Isso é pura segurança da informação, que eu acho que é algo que é imprescindível. Não tem como você abrir uma empresa hoje, seja digital, seja no mundo físico, sem contratar alguém para fazer a sua segurança da informação. É um dos ativos mais preciosos que as empresas têm hoje. E eu vou querer encerrar aqui, né, falando o óbvio, né, que para mim proteção de dados é um tema muito vivo. O que eu falei aqui para vocês hoje pode ser que mude daqui uns meses, né? A gente vai ter que atualizar essa palestra, com certeza, porque é um tema assim que está vivo e que está sendo construído. É algo que no Brasil, imagina, a lei foi aprovada em 2018, mas as sanções começaram a ser aplicadas só em agosto do ano passado. Então, os órgãos todos estão se estruturando, está tudo acontecendo enquanto a gente está conversando aqui. E não existe como você fazer privacidade, você cuidar da proteção de dados de uma empresa com base só no jurídico ou na segurança da informação. Tem que ser os dois juntos. Né? Toda vez que eu faço adequação, eu converso com os meus clientes, eu falo assim, olha, quem é o responsável pela sua segurança da informação? E se não tiver, eu tenho empresas parceiras, porque não tem como você só cuidar do jurídico ou só cuidar da segurança da informação, tem que ser os dois juntos. A nossa proposta é essa, né? Eu já tinha falado para vocês no começo, né? A gente quer oferecer um serviço bom, de qualidade, para quem está começando. Você não precisa fazer tudo sozinho, você não precisa não ter segurança jurídica, né? A gente aqui estamos abertos para o que vocês precisarem, esses são os nossos contatos, precisando é só falar conosco. Eu quero agradecer mais uma vez a Lê, a State, pela oportunidade de estar aqui, e eu espero que isso possa ajudar muitos empreendedores, porque a gente sabe que é muito difícil você começar um negócio no Brasil, é muito difícil as coisas darem certo, e muitas vezes os motivos, né, que levam a empresa a não irem para frente, a não dar certo, são coisas simples que, se tiver uma estrutura, se tiver orientação, né, como a State oferece, as mentorias e tudo mais, o cenário muda totalmente. Então, eu quero agradecer a Lê mais uma vez, agradecer a State, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E até a próxima. Mari, muito obrigada. Assim, foi uma super aula, eu gostei muito, achei super didático, é bem isso, foi o que você tinha comentado, né? A ideia
era fazer algo simples, sem palavras difíceis, do juridiquês e afins, então foi muito legal, assim, eu gostei. Isso é o que me move, Lê. Eu quero, né, eu acho que um dos meus propósitos de vida é abolir juridiquês. Acho que todo mundo tem que entender o que, né, não tem necessidade. A gente já não vive mais em 1800, a gente está no ano de 2022, vive na revolução digital, não cabe mais essas palavras difíceis. E eu achei legal, porque foi, além de não ter as palavras difíceis, eu não achei chato, eu não achei, porque, vou ser muito sincera, mas normalmente eu acho muito chato assistir. As coisas de advogado, eu sei. A galera foi super simples, assim, eu fui anotando, já fui pegando umas dúvidas aqui, e aí eu falei, acho que essa foi a primeira vez que eu, de fato, assisti alguma coisa relacionada a direito, a lei, a legislação e coisas assim, em que eu fui muito tranquila, assim, né? Foi algo muito tranquilo, foi algo sem estar chato, sendo bem sincera, assim. Eu gostei bastante. Então, muito obrigada e parabéns por isso. Muito. Eu estou aberta para perguntas. Você disse que tem perguntas, vamos resolver isso já. Eu vou só ver se alguém tem perguntas por aí. Não sei se alguém tem perguntas. A Ana agradeceu aqui no chat. Seu microfone deu uma falhadinha. Melhorou agora? Não sei. Bom, eu vou fazer pergunta, então. Pode perguntar, pode perguntar. Fechou. A Ana falou que está muito claro. Vamos lá. Assim, são dúvidas de curiosidade mesmo, sim. Quando acontece um vazamento desses, né, eu acredito que talvez seja, a gente viu que é diferenciado, né, o prazo de aviso e coisas assim, mas essas empresas, de alguma forma, são multadas ou têm alguma sanção por conta desses vazamentos? Depende. A autoridade nacional, ela tem o que a gente chama de discricionariedade. Ela vai analisar o caso, ela vai ver como que a empresa agiu, quais foram as medidas que a empresa tomou para prevenir e depois que aconteceu o vazamento, o que ela ofereceu para os titulares de dados para minimizar, e vendo isso, eles vão julgar, né, como se fosse um julgamento ali para ver, olha, essa empresa tomou cuidado. Então, não precisa ser uma sanção tão terrível. Agora, por isso que é muito importante você demonstrar que você tá se preocupando, né? É muito importante você ter documentos ali que mostrem que você está a fim de fazer a coisa certa, que você está tomando cuidado, que você não está deixando as coisas rolarem, não. Você está a fim de fazer a coisa certa. Então, assim, nessas empresas muito grandes, eu lembro, um caso mais recente da Riachuelo, eles colocaram em todas as redes sociais. Né? A gente vê que foi um trabalho muito interessante do Comitê de Gestão de Crise, porque é muito tentador você esconder. É muito tentador. Porque a gente que é titular, a gente nem fica sabendo que os nossos dados vazaram. Mas eles foram honestos e falaram assim, não, os dados foram vazados, vocês que são clientes da Riachuelo, tomem cuidado, troquem as suas senhas, e nós adotamos tais e tais medidas para que isso não acontecesse, mas aconteceu. Entendi. E aí também, outra coisa que você tinha comentado foi que a terceirizada, ela precisaria uma empresa terceirizada que você contrata e tudo mais, ela também precisaria estar adequada para LGPD. Olha, eu já trocando as siglas todas. Se essa terceirizada, de alguma forma, não tiver adequada, é possível que a empresa, a startup e tudo mais, quem contratou ela, tem algum processo envolvido? Vai ser responsabilizada. Porque é o único jeito que eles acharam de amarrar. Porque senão o que todo mundo ia fazer? Arrumar um laranja para proteção de dados, entendeu? Você, olha, não fui eu que vazou, foi a terceirizada.
É muito fácil você Entendi. colocar a culpa na terceirizada e, infelizmente, acontece muito, né? A gente vê, assim, que tem várias coisas que o pessoal coloca ali em laranja um terceiro para falar assim, a culpa não é minha, é dele. Então, sabendo disso, a lei já chegou e falou assim, não, é para todo mundo. Eu estou vendo aqui também uma questão da Ana, que assim, ó, basta colocar no website, nos contatos geral, basta, então, qual é a minha recomendação? Assim, olha, contato relativos à proteção de dados e privacidade. E o mais importante ainda, né? Toda empresa que tem um site que as pessoas possam se cadastrar, qualquer site que tenha cookies, que tenha, sabe, que possa fazer qualquer atividade de monitoramento, que isso é tratamento de dados, você tem que ter também uma política de privacidade. Por que a gente, todo site, todo aplicativo que a gente abre, por que está tudo com política de privacidade? Porque a lei está exigindo. Quem tem a política de privacidade está lá falando, olha, eu estou pegando seus dados para fazer isso, isso e isso. Então, está tudo certo. Você tem mais alguma dúvida, Ana? Acho que não, né? Ana, se você quiser também abrir o microfone, tá tranquilo, tá? Menina, Pode falar. eu tenho. Pode perguntar. Boa Eu ideia, boa ideia. Que esse negócio de botar o dedinho é difícil. Não, por exemplo, a gente não coleta dados de ninguém, não tem nada, mas a gente tem, as pessoas podem contatar a gente, né? Tem um lugar que as pessoas podem escrever para a gente. Isso classifica como coleta de dados? Não. Se a pessoa escreve para você e ela só entra em contato para mandar dúvida ou porque ela quer comprar alguma coisa de você, isso não é considerado tratamento de dados, a não ser que você armazene. Agora, se você armazenar lead, né, que o pessoal do marketing fala, se você armazenar o lead, é tratamento de dados, sim. Então, se eles mandarem um e-mail para mim, eu tenho que deletar o e-mail depois? Né? Se você deletar o e-mail e não deixar armazenado em nenhum lugar, você não vai. A sua obrigação com proteção de dados acaba ali. Tá. Obrigada. Imagina. Samara, pode falar. Oi, gente, prazer. Eu cheguei super atrasada, tipo, no final eu vi o e-mail. Meu Deus, eu perdi. Mas, enfim, eu tenho algumas dúvidas, para mim, um assunto novo. Eu tenho uma plataforma de assinatura de design gráfico, né? Então, ali no site, a gente pede as informações de cartão, contato e tudo mais, porque é uma assinatura. Então, o que acontece é que eu tenho uma dúvida pontual nesse momento, que é, a gente tem um servidor fora, né, do Brasil, e eu queria entender, assim, se eu tenho um servidor local, né, ele tem a mesma política que o servidor fora, como que fica essa questão? Também não sei se é muito técnico, né? Não, pode perguntar. Existe, né, eu não abordei aqui na palestra, mas isso é uma questão, sim, é o que a gente chama de, toda vez que você coloca os dados pessoais que a sua empresa armazena numa nuvem. Eu sei que a maioria das pessoas usa a nuvem da Amazon, né, que a nuvem da Amazon ela fica fora do Brasil. É uma transferência internacional de dados. Aí você tem que fazer um contrato bonitinho. Entende? O contrato da Amazon, eu já olhei, ele está ok. Mas você tem que avisar para o pessoal que vai lá no seu site comprar o seu serviço, assim, olha, o seu dado não está armazenado no Brasil. A nuvem fica em tal lugar. Eu sei que a da Amazon, acho que não sei se é na Califórnia. Eu sei que a nuvem da Amazon ela tem 2 lugares, ela tem na Irlanda e nos Estados Unidos. Tem que ver direitinho como, né, o seu contrato de serviços ali. Mas você tem que avisar o titular. Daí eu aviso isso numa política de privacidade? Sim, você avisa na política de privacidade. E, por exemplo, você estava me falando que você adota meio de pagamento, cartão de crédito. Isso. Então, o que acontece? Você vai estar compartilhando, quem faz a cobrança, eu acredito que você
não é o serviço de banco não é também do seu site, né? Você adota um serviço. A gente usa, por exemplo, o PayPal, né, como intermediário. Tem que avisar também o titular que os dados bancários dele, do cartão de crédito, estão sendo compartilhados com o PayPal. Entendi. Não entendi. Obrigada aí por tirar as dúvidas. Imagina, Samara. Um prazer poder atender você. Mais alguma dúvida, pessoal? Podem abrir o microfone, qualquer coisa, tá? Sem nenhuma dúvida? Bom, por mim que cheguei atrasada, eu acho que foi só isso mesmo. Imagina, não, mas se qualquer dúvida que você tiver, por favor, pode perguntar. Sem dúvidas, lindas. Obrigada. Obrigada. Bom, aí qualquer coisa tem o e-mail da Mari aí, telefone também, o WhatsApp, aí qualquer coisa é só falar direto com ela, né? Acho que é mais fácil. Já tirei o print. Oi? Já tirei o print aqui. Boa. Bom, de qualquer forma, vai ficar disponível no YouTube, então dá para dar uma voltadinha, assim, foi bem tranquilo. E vou fechar aqui a gravação, mas se vocês quiserem continuar, conversar mais com a Mari, fiquem à vontade, mas vou parar aqui. Então, deixo meu muito obrigada, Mari, pela super aula. E aí eu vou